Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar por que investir em fundos imobiliários, mesmo com um retorno menor que a Selic, é muito mais estratégico para você. Fica até o final que eu vou te passar detalhes que poucos conhecem e que vai te trazer bons lucros. Fala, investidor, tá tudo bem com você? Comigo também tá tudo bem. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Antes de te explicar sobre o tema do vídeo, se você gosta de temas como este, eu te convido a se inscrever em meu canal. E caso no decorrer do vídeo eu tenha te agregado algo, deixe o seu like para nós. Muito obrigado. Muitas pessoas me perguntam, e eu sei que realmente é uma dúvida muito recorrente entre vários investidores de fundos imobiliários, por exemplo. E hoje eu vou te mostrar pelo menos 9 pontos para você refletir sobre esse aspecto. Excluindo dessa análise os fundos de papéis, por exemplo, que trazem mais dividendos, mas logicamente tem muito mais riscos envolvidos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o fundo VGIA11, que o dividend yield no último ano dele chegou a quase 20%. Tem o DEVA também pagando quase 25%, mas esse eu acho que realmente assustou bastante os marinheiros de primeira viagem nestes últimos dias. Uma pergunta constante que me fazem é: Rodolfo, por que eu vou investir em um fundo bom de logística, por exemplo, que tem um baixo risco, muito semelhante à renda fixa, apesar de não ser a mesma coisa? O HGLG11, por exemplo, que me traz dividendos na casa dos 8 ou 10%, se eu posso deixar o meu dinheiro na renda fixa, tranquilo, sossegado, com um risco muito menor, sem oscilação dos preços, e obter 13,75% ao ano, que é o caso da nossa Selic hoje. Se você olhar rapidamente, sem se ater aos detalhes, obviamente que a conta que todos fazem é 13 é maior que 8, logo é isso que eu prefiro. E se a análise fosse apenas matemática, logicamente que estavam todos certos e o assunto se encerraria por aqui. Mas os ativos de renda variável, mais especificamente os fundos imobiliários, e é o que eu conheço bastante e que gosto muito a ponto de ter grande parte do meu patrimônio de longo prazo neles, eles não podem e não devem ser analisados apenas desta forma simples e puramente matemática. Existem muitos fatores que são muito melhores e que se escondem nos detalhes. Eu vou te passar alguns itens que vão te esclarecer com exemplos o que eu estou te falando. Primeiro item, 13% é nominal e não real. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu estou te mostrando aí. Se a inflação estiver em 6, por exemplo, o seu retorno real será perto de 7. Então ele é consumido um pouco pela inflação. Segundo ponto para pensarmos. O CDI, ou a Selic, que é mais conhecido, não tem o potencial de valorização que a renda variável tem. Na Selic, você só pode ganhar a taxa que está sendo paga naquele momento. Já na renda variável, não existe limite. Tudo bem que sabemos que ao mesmo momento que ela pode subir, ela também pode oscilar para baixo. Não vamos nos enganar. O terceiro ponto. Falando de ações de empresas, por exemplo, esses tais 8% é apenas parte do lucro da empresa. O restante que ela não paga aos acionistas, ela investe no próprio negócio. Imagina uma empresa, por exemplo, que paga 50% do que chamamos de payout, que é a parte que ela divide com nós acionistas. Os outros 50% que ela não paga é reinvestido no negócio para trazer mais e mais lucros para a empresa e, por consequência, para os acionistas. Quarto item. Quando investimos em bons ativos, os 8% tendem a crescer muito mais, 12%, 14% ou acima disso. Mas para você conhecer os bons ativos, você precisa pesquisar, estudar, se aprofundar para conhecê-los. Quinto item. O potencial de ganho de capital na renda variável é maior no longo prazo. Se você ficar olhando apenas horizontes pequenos de tempo, poucos meses ou no máximo um ano, você não vai ter o retrato ideal de toda a valorização que ela pode trazer para você. Sexto ponto. Este ponto as pessoas esquecem.
A Selic não se mantém em patamares elevados para a vida toda, nem por uma longa janela de tempo. Quando ocorrem estes aumentos, essa elevação, é por períodos pequenos. Imagina aquele gráfico que eu te mostrei há uns slides atrás, se a Selic cair para 8%. Com uma inflação de 6%, como é o nosso exemplo anterior, o seu retorno real iria para 2%, o que já é bem menor. Enquanto isso, os yields dos negócios da bolsa se mantêm aumentando, que é o momento que a curva de juros inverte. Nós temos a memória muito curta, mas você lembra da Selic alguns meses de 2020, quanto ela estava? 2%. Ninguém queria falar dela. E a renda variável subindo, porque nesse momento todo mundo foge da renda fixa. 7º ponto. A taxa interna de retorno de ativos de renda variável, eles são muito maiores. Hoje nós temos alguns fundos de papel, por exemplo, FIINFRA, FIPE, ações de empresas, para quem gosta, com taxas de retorno implícitas de mais de 12% ao ano acima da inflação. A renda fixa comum é quase impossível você conseguir uma taxa dessas. Lembra no começo do vídeo que eu te falei do VGIA, mostrei um retorno de mais de 20%? Logicamente atrelado a muito mais risco. 8º ponto. Na renda fixa temos incidência de impostos. Então, quando falamos em 13%, descontamos a inflação que é 6%, ficamos ali com 7%, se deixar isso por um curto espaço de tempo, ainda temos mais 22,5%, que é a alíquota mais alta que tira mais um pouquinho do seu lucro real. Já os dividendos dos fundos imobiliários, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, são isentos de impostos. Então o valor que você recebe é real, fica todo no seu bolso. 9º e último ponto. Maiores investidores que nós vemos no mundo de maior sucesso não enriqueceram na renda fixa. Se você estudar mais aprofundadamente a vida deles, eles têm empresas, têm negócios envolvidos, em outras coisas mais arriscadas e que trazem maior retorno. Importante lembrar você de duas coisas. Renda fixa e renda variável, elas não são excludentes. Você pode e deve ter ambos em carteira. E calibrar os percentuais de acordo com o seu apetite por risco. E se falarmos em curto prazo, então, você tem que deixar obrigatoriamente na renda fixa o seu dinheiro. Não inventa moda para não ter surpresas e ver o seu patrimônio reduzir. Agora, horizontes maiores de tempo, aí sim você deve definir qual percentual que te traz mais conforto. Por esse vídeo é isso. Espero que eu tenha esclarecido para você a diferença destes dois ativos que o brasileiro gosta muito, renda fixa e fundos imobiliários. Se você gostou desse conteúdo e achou que ele agregou para você, deixa um joinha que ajuda muito o nosso canal. Aproveita e dá uma olhadinha nestes novos vídeos que vão aparecer em tela para você aprender mais. Muito obrigado, te espero nos próximos vídeos e tchau!